esteja no exercício da função. Ou seja, se ele invocou a função pública, ainda que ele esteja fora da função, mas pratica o abuso de autoridade em razão da função, eu vou ter o abuso de autoridade e ele será o sujeito ativo do abuso de autoridade. Diga. Isso não quer dizer que se estiver havendo algum crime, alguma coisa, ele não possa interferir usando-se da autoridade que ele tem. Como assim? Por exemplo, se ele estivesse na praia e de repente alguém estivesse usando uma droga, alguma coisa, ele não poderia usar? Sim, aí ele tem, como policial, você sabe que se a pessoa está usando alguma droga, a pessoa está em flagrante delito, ele como policial tem um dever e nós todos, que somos cidadãos, temos, vamos dizer assim, a faculdade de prender quem esteja em flagrante delito. Beleza? O que eu quero deixar bem claro é que mesmo ele fora da função, se ele praticar um abuso de autoridade em razão da função dele, ele pratica os crimes previstos nessa lei. Outra coisa, não confundam. É diferente, por exemplo, se ele pegar o filho dele, chegar em casa, saiu do plantão, a mulher diz, olha, seu filho está insuportável, está desobedecendo. Ele vai dar um castigo no filho dele e leva o filho dele e coloca o filho dele, priva o filho dele da liberdade de locomoção. Ora, não há dúvida nenhuma que a privação da liberdade e o castigo foi exercido sobre o menino não em razão da função pública, mas em razão do exercício do poder familiar. Então, nesse caso, eu não posso dizer que houve abuso de autoridade, porque não está relacionado com a função pública. Cuidado! Pode cair na prova relacionado à função pública e pode cair na prova uma outra questão que não tenha relação com a função pública. Meus amigos, quem são os sujeitos ativos e os sujeitos passivos do abuso de autoridade? O sujeito ativo, que nós vimos na aula passada, é aquele que ofende o bem jurídico tutelado pelo Estado. É aquele que ofende o bem jurídico tutelado pelo Estado. Beleza? Nossa, eu tô dando saudade da sua aula. Tá bom, pode sentar ali e assistir. Aquele que ofende o bem jurídico tutelado pelo Estado. E o sujeito passivo é aquele que sofre, que é o titular do bem jurídico, ofendido pela conduta do sujeito ativo. Aqui no abuso de autoridade, o sujeito ativo vai ser aquela pessoa que recebe parcela de poder do Estado. Ou o sujeito ativo pode ser também aquele particular que em concurso com quem tem parcela de poder do Estado pratica o abuso de autoridade. Se um particular se unir a um policial civil, um policial militar, para prender uma pessoa que não está em flagrante delito, ele vai estar incurso nas penas do abuso de autoridade. O sujeito passivo é o particular, aquele que sofreu o abuso no seu direito de ir e vir, no seu direito de inviolabilidade de correspondência, né? Todas essas pessoas que sofrem a lesão, elas são o sujeito passivo. Uma pergunta muito interessante, que não está aqui, nós vamos ver mais adiante, mas que é bom sempre ressaltar. O que acontece se João e Pedro, funcionários públicos, praticam
ambos condutas previstas na lei de abuso de autoridade. Os dois vão responder criminalmente por abuso de autoridade. Mas se eles, por exemplo, no caso, só o João pratica, por exemplo, uma prisão ilegal, e além dele praticar essa prisão ilegal, ele viola a correspondência da pessoa presa. Ele estaria praticando dois incisos, né, da lei de abuso de autoridade. Nesse caso, ele responde em concurso formal pelos dois crimes que ele praticou de abuso de autoridade. Ele responde pela prisão ilegal e ele responde pela violação da correspondência. No caso do policial militar que praticou o abuso de autoridade mais a lesão corporal, ele vai responder em concurso material. Embora, nós vamos ver no momento oportuno, que existam algumas pessoas da doutrina, alguns doutrinadores, que defendam que se trata de concurso formal. Mas a doutrina majoritária é no sentido de que, se ele praticar dois incisos do abuso de autoridade, ele vai estar praticando dois crimes em concurso formal. Se ele praticar um crime de abuso de autoridade e um crime de lesão corporal, por exemplo, ele está praticando dois crimes em concurso material. Cuidado. Uma outra questão interessantíssima que vai cair na prova de vocês, poxa, mas quantas questões? Não se preocupem, são vários tipos de prova diferentes. Então, se não cair na tua prova, cai na dela. Se não cair na dela, cai na dela. Se não cair na dela, cai na dele. Não se preocupe. Bom, é a questão da representação. Nós vimos que quando um crime exige a representação, para a propositura da ação penal, eu digo que esse crime é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Confere? Beleza pura? Nenhuma dúvida. A pergunta é: quando a lei de abuso de autoridade prevê a representação, ela prevê essa representação como uma condição de procedibilidade, ou ela prevê essa representação apenas como um direito de petição da pessoa ofendida? A resposta é: ela prevê a representação como um direito de petição do ofendido que sofreu abuso de autoridade, para que ele seja responsabilizado civil, penal e administrativamente. A representação da lei de abuso de autoridade não é condição de procedibilidade para a propositura de ação pelo MP. O MP pode ingressar com a ação penal sem que lhe seja feita a representação. Cuidado! Professor, como é que é essa representação? Ora, é simples. A representação, ela tem que ser feita em duas vias. Vamos explicar aqui no quadro. A primeira via da representação é encaminhada ao MP. Narrando os fatos que aconteceram, arrolando testemunhas,
E a finalidade dessa primeira via da representação ser encaminhada ao MP é no sentido de que o Ministério Público promova a responsabilidade penal da pessoa que praticou o abuso de autoridade. A segunda via da representação é encaminhada à autoridade hierarquicamente superior à pessoa que praticou o abuso de autoridade. Essa autoridade hierarquicamente superior tem que ter legitimidade para aplicar uma sanção administrativa, que vai desde a advertência até a perda, a demissão a bem do serviço público. Então, no caso do abuso de autoridade praticado pelo PM, é a Corregedoria de Polícia Militar. Você encaminha uma cópia para a Corregedoria da Polícia Militar. No caso de abuso de autoridade praticado pelo policial civil, é a Corregedoria de Polícia Civil. No caso de abuso de autoridade praticado pelo representante do Ministério Público, é encaminhado para o Corregedor Geral do MP. No caso de abuso de autoridade praticado pelo juiz, Corregedor Geral do Tribunal de Justiça. Então, essas são as autoridades competentes para instaurar um procedimento administrativo investigatório contra o funcionário público que praticou o abuso de autoridade, para que ele sofra as sanções administrativas. Professor, eu queria saber, esse procedimento administrativo aqui, ele necessariamente terá que obedecer aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal? Sim. Ele tem que dar oportunidade de defesa ao acusado, ele tem que respeitar a publicidade, o devido processo legal, e ao final ele pode ou não punir, dependendo de ficar aprovada a culpabilidade ou não do funcionário, administrativamente esse funcionário. Tá? Muito bem. Então, não se esqueça, uma outra questão interessante em relação à representação. Você deve oferecer a representação ao Ministério Público, na medida do possível, já instruída com as provas do abuso de autoridade. Se o policial bateu no teu cliente, o exame de corpo de delito. Se ele foi preso ilegalmente, um documento da delegacia que comprova que ele está preso ilegalmente. Você deve instruir essa representação. E ela estando instruída, o Ministério Público tem 48 horas para oferecer a denúncia. Mas, professor Franklin, se ele não oferecer a denúncia em 48 horas, se ele não oferecer a denúncia em 48 horas, ele vai extrapolar o prazo legal, e ele extrapolando o prazo legal, abre-se oportunidade para a ação penal subsidiária da pública, movida pelo ofendido através de queixa-crime. Exatamente. A queixa, nesse caso aí, a ação penal, a queixa, será movida pelo ofendido em virtude do Ministério Público não ter ajuizado a ação penal no prazo legal, que é de 48 horas após o recebimento da representação.